Olá pessoal, e o tema de hoje é sobre o amor. Vamos ver o que a espiritualidade tem a mostrar sobre o amor. Então, vai se concentrando na pessoa querida, na pessoa amada. Nós vamos mostrar o baralho, concentre-se. Vamos pedir para a espiritualidade, para que nos guie, nos mostre o caminho verdadeiro do que passa, no caminho dessa pessoa amada. Ok? Vou fazer 7 cortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui na minha cidade está bastante frio. Como é que está na sua cidade aí? Me diz aí de onde vocês são. Dá uma curtida, compartilhe, siga o nosso canal. Meu nome é Carlos, do Arcano Maior, ok? Tirar 3 cartas. 1, 2, 3. Vamos ver o que tem a dizer sobre o amor, sobre o seu relacionamento, sobre o seu parceiro, sobre a sua parceira, Aqui mostra uma carta do meio aqui, que é uma carta de derrota. Essa aqui é a carta de derrota, o 5 de espadas, de derrota, ou seja, um relacionamento que vinha passando por grandes discussões, brigas, isso afetando demais o relacionamento, É um relacionamento que começou na rapidez aqui de base, um relacionamento feliz, no arco-íris, Vocês tinham grande perspectiva, uma vida bastante interessante em termos de projeto, de construir uma vida melhor e feliz, mas de repente, por causa das espadas, começaram a haver discussões pequenas, briguinhas pequenas. Isso foi minando o relacionamento de vocês, E de certa forma tinha uma pessoa mais velha influenciou muito no relacionamento de vocês, entendeu? Isso foi afetando demais a relação entre vocês dois. Aqui nós podemos ver que esse diagnóstico que nós mostramos aqui, apesar de ter iniciado, sofrido uma derrota e também caminhado por um lado mais, como poderia dizer, mais sábio, mais estruturado, esse relacionamento seus aqui, ele passa por um período de transformações, ou seja, é um período em que as discussões elas têm que ser necessárias nesse momento para que haja um equilíbrio maior de harmonia entre vocês dois, E quando nós olhamos aqui, tiramos mais 3 cartas, a gente olha para a situação do momento. Nós mostramos aqui, espiritualidade revela aqui com eremita, mostrando o eremita para vocês. A gente vê o eremita, a carta da lua, que essas discussões aqui, essas rupturas que tiveram, coisas pequenas que foram minando o seu relacionamento, a gente acabou deixando na situação de solidão, de pensar no que você fez de errado, A culpa foi minha? A culpa foi minha? Por que eu fiz isso? Por que ele não me deu atenção? E, de certa forma, você caminhou, mandou mensagens, passou por períodos de turbulência, de conflitos entre vocês dois. Mas, de certa forma, ele só tinha essa visão de que ele era o dono de tudo, ele que ditava as regras. E você, dando opinião, ele não aceitava. Ele falava de forma grosseira, falava de forma grosseiras com você, e, de certa maneira, foi te abalando de tal jeito que hoje você vive, num estado de... A lua representa, você está vivendo num estado de pesadelos, não tendo bons sonhos, Isso está te deixando ansiosa, A gente vê aqui uma carta de grandes provações, ansiedade,
uma carta de isolamento. Você está passando por um momento de depressão, porque, de certa forma, vocês tinham uma relação muito boa, né? E por briguinhas pequenas, né, que foram minando, porque tudo que você dizia nesse relacionamento era o seguinte: não era um relacionamento de que um respeita o outro. Ele ou ela, na verdade aqui, ele ou ela queria ser mais o que dita as regras, né? O dominador, né? E isso foi minando, não aceitava as suas opiniões, né? Isso foi acabando com você, foi acabando com sua estrutura mental, foi acabando com sua estrutura racional, e você hoje sofre muito, mas muito com isso. E qual que seria a saída? Né? Vale a pena, né, viver esse período aí de solidão que você está passando por ele, né, ou tentar romper, embora você acredite, o início de tudo, você acredita que pode ser construída uma coisa muito boa com ele. Né? E eu vou colocar essas 3 cartas aqui e ver qual que é a saída. Né? A saída para esse relacionamento, se vale a pena investir, se vale a pena que ele possa ainda, né, ter esperanças por você, né? Olha, para ser sincero com você, saiu essa carta do diabo, né? É uma carta que você está presa demais, né? Você está presa demais aos caprichos dele, né? Porque ele dita as regras e você presa demais aos caprichos dele não consegue se libertar. Né? Ele pede coisas para você e você atende com maior facilidade. Se ele te mandar uma mensagem agora ou se ela te mandar, você responde correndo. E muitas vezes isso te aprisiona. Você não consegue sair dessa bolha, né, dessa prisão. É hora agora de tomar uma decisão. É hora agora de seguir o seu caminho. Né? É a hora agora de sair dessa vida que você está agora de sofrimento, né? De esperar um resultado por ele e tomar uma decisão. Né? Chegar, falar o que realmente sente, procurar um outro caminho, seguir a sua jornada, porque você tem algo interno em você que a sua essência é uma essência bela. Você tem um caminho bacana para ser seguido. Só, né? Só que essa prisão que você sente por ele, ela não te permite, né, você se libertar. Então é hora de tomar caminho, né? É hora de assumir o verdadeiro leão, a pessoa forte que existe dentro de você, sair desse momento difícil que você está passando e tomar um outro rumo, uma outra jornada. Né? E o que poderia dizer mais em relação a essa carta? Né? A gente vê a lua, o fracasso do seu problema em relação com ele. Aqui mostra que eles. Deixa eu ver, em relação a ele aqui, como ele é o centro das atenções, se poderia ainda valer a pena investir, embora você esteja preso ou esteja presa aos pensamentos direto e conectado com ela que te derrota. E se você não tomar um novo rumo, um novo caminho, assumir o controle de você mesmo, você se torna. Se você não assumir o controle de você mesmo e seguir seu novo caminho, vou pegar outra carta aqui. Tudo indica que é o domínio, tá vendo? Mas alguma coisa me diz ainda que você não quer fazer isso, né? Você quer continuar insistindo. Olha só, quando eu olho para essa carta aqui, você quer continuar insistindo, porque o amor entre vocês é um amor muito grande.
Mas existe a carta de domínio que te coloca em uma outra posição, ela pede um rompimento, né? Ela pede o controle da situação. Hum. Pois é, pessoal. Buscamos mais outras saídas aqui. Princesa de Copas. Ela te apresenta um novo caminho para você, o caminho da esperança. É melhor, te indica que você deve acreditar mais agora nas suas emoções, ter novos rumos, novos controles, olhar melhor o lado emocional. Aqui fala em mergulhar, né? A princesa de copas, hein? Mergulhar para nova esperança, né? Que a vida não está terminada, não acabada. A questão que eu te indico é que esse relacionamento, para ele que se ele possa durar, vocês têm que fazer uma outra alternativa. Você tem que ser agora a dona da situação, viu? A dona da situação. Porque se você não fizer isso, você vai cair numa decepção amorosa, né? Muito grande com ele. A carta do diabo aqui também envolve que ele está com pensamentos e mudanças em outra pessoa, né? E isso realmente passa pela cabeça dele, tá? Então, pessoal, o que nós indicamos em relação ao seu amor é que você esteja autônoma, saia desse movimento de grande dificuldade, procure um rumo na sua vida, porque se você insistir muito nesse relacionamento, ele tende a fracassar. Ok? Resposta dura, mas é o que vem nos dizendo a espiritualidade. Ok? Espero que tenham gostado. Se quiserem comentar mais alguma coisa sobre a tiragem das cartas, estamos prontos para respondê-los nos comentários. Ok? Abraços a todos.